Evangelho caiu, abri aqui, caiu, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o item é o item 3, mas ele é pequenininho, então eu vou ler o 3 e o 5, que é a explicação do 3. A porta estreita, que diz assim, o 3. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. O caminho que a ela conduz é espaçoso, e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que a ela conduz, e como são poucos os que o entram. Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 14. E a explicação dessa passagem do Evangelho de Mateus vem para nós agora no item 5. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e porque é maior o número dos que frequentam o caminho do mal. A da salvação é estreita, porque o homem que quer atravessá-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências, e poucos são os que a isso se submetem. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque, sendo a Terra um mundo de expiações, nela existe o domínio do mal. Quando ela se transformar, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, portanto, devem ser entendidas em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se esse tivesse que ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente destinado a imensa maioria das suas criaturas à perdição, suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que faltas esta humanidade se teria tornado culpada para merecer uma sorte tão triste, no seu presente e no seu futuro, na sua totalidade, ela estivesse relegada à terra, e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantas dificuldades colocadas em seu caminho? Por que essa porta tão estreita, que só a poucos é permitido transpor, se a sorte da alma é fixada para sempre após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. A luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Só então pode-se compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das mãos do Cristo. Verdade, né? Não tem outra explicação para isso. Então tá aí, a gente precisa fazer o trabalho, fazer o esforço, a dieta, né? Que eu acho que é uma dieta terrível, tanto para emagrecer fisicamente, como para passar nessa porta estreita. Ai, que dieta rigorosa, meu Deus do céu. Tudo que é bom a gente tem que eliminar. Mas é preciso fazer, né? Senão a gente não entra lá nessa porta. E a gente tem que passar por ela. Vamos então fazer a prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, em nome desses companheiros desencarnados que estão presentes nesse nosso estudo, em nome de Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, para iniciarmos mais um capítulo do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aqui podermos estar. Te agradecemos todas as oportunidades que nos são dadas para aprendermos, através das informações, do esclarecimento que essa doutrina maravilhosa nos oferece, irmos nos modificando e, assim,
podermos chegar o mais rápido possível à verdadeira vida, à felicidade que tanto sonhamos. Envolva, Senhor, a todos os companheiros que aqui estão presentes desencarnados, aos encarnados que ainda não chegaram, que todos possam receber a Tua luz, o Teu envolvimento, com muita paz, com muita harmonia, todos os corações deste planeta. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós pedimos a permissão para iniciarmos os nossos trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos nós duas lá, né, Nina? O povo hoje está cansado, deve ser por causa desse calor. Então, vamos nós aqui, dando continuidade a esse capítulo, esse livro de Leon Denis, que é assim, lindo, lindo, né? E vem trazer para nós aqui mais informações a respeito da doutrina. Então, nesse capítulo agora, ele vai dar continuidade, ainda falando das vidas sucessivas, como do capítulo anterior, só que agora ele vem tentando explicar, tentando esclarecer e, ao mesmo tempo, combater as objeções e as críticas que eram feitas à doutrina, né, principalmente a essa doutrina da reencarnação, a doutrina das vidas sucessivas, que a igreja do primeiro momento e daquela época não aceitava. Nem a igreja, nem a sociedade de um modo geral. Então, existiam várias teorias querendo comprovar que essa teoria era falsa, que a reencarnação era uma coisa que não existia. Então, Leon Denis vem aqui falando dessas objeções e tentando combatê-las através de uma lógica racional que a doutrina espírita nos oferece. O belo da doutrina espírita é isso, é que a gente não tem respostas assim decoradas e nem respostas impostas pelos espíritos. Os espíritos nos fazem raciocinar. Eles chamam a atenção, passam o ensinamento, mas é como se eles dissessem assim, raciocina, usa a lógica, usa o cérebro que você tem para você desvendar melhor isso aí, interpretar e aí praticar. Porque é só dessa maneira que você vai conseguir chegar lá à vida sonhada, à vida de perfeição que a gente tanto busca. Então ele diz para nós assim, já respondemos às objeções que logo à primeira vista o esquecimento das vidas anteriores traz ao pensamento. Então foi no capítulo anterior, nós tivemos lá uns itens lá onde ele veio explicando isso, né? As objeções que eram feitas a esse fato de esquecermos o passado. Então Leon Denis, tanto Leon Denis como Kardec, como toda a espiritualidade, vem colocando para nós que esse esquecimento é uma bênção para todos nós. Porque ficaríamos totalmente desorientados se a cada encarnação fôssemos nos lembrando das besteiras que vamos fazendo, que fizemos nas encarnações superiores. Imaginem, né? Quanta coisa errada que nós fizemos, por ignorância, com certeza, e se nós fôssemos ficar lembrando disso. Então, aquele ditado é verdadeiro, né? Águas passadas não movem moinhos. Então, passou, fique para lá, esquecidinho, guardadinho lá, e a gente vai continuando aqui a nossa batalha. Essas consequências, pensando no futuro. Deixa o passado para lá. Está passado, já passou. O nome já diz tudo. Passado. Não vai voltar. Então a gente tem que pensar no que vem pela frente. É no futuro. Em função do que nós estamos vivenciando hoje. Então ele diz que resta-nos agora refutar outras objeções, né? Já de caráter filosófico, de caráter religioso, que os representantes das igrejas opõem de boa mente a doutrina das reencarnações. Então ele vai falar agora desse combate que vinha, dessa crítica que vinha muito das igrejas, tanto da católica quanto das evangélicas, em relação a essa doutrina das vidas sucessivas. Então ele diz para nós assim, em primeiro lugar,
dizem, essa doutrina é insuficiente sob o ponto de vista moral, abrindo ao homem tão vastas perspectivas para o futuro, deixando-lhe a possibilidade de reparar tudo nas suas existências vindouras. Acoroçoa-o ao vício e à indolência. Quer dizer, acoroçoa aí leva ele, né, faz com que ele queira continuar na indolência. E não oferece estímulos de bastante poder e eficácia para a prática do bem. E por todas essas razões é menos enérgico que o temor de um castigo eterno depois da morte. Então, olha só, uma das primeiras críticas que eram feitas era nesse sentido. Que essa ideia de você ter várias vidas, ou seja, de você ter tantas vidas quanto forem necessário para você se melhorar, faz com que o homem se acomode. Então a pessoa pensa assim, eu vou ter várias outras vidas pela frente, então deixa eu hoje aproveitar essa, fazendo tudo que eu tenho vontade, mesmo que seja errado, que depois na próxima eu tento me acertar. Essa era uma das críticas em relação à doutrina da reencarnação, que é o que ele diz aqui, né? Deixando-lhe a possibilidade de reparar tudo nas existências vindouras. E com isso, vai levar ele ao vício e à indolência, ou seja, à acomodação, de não querer se esforçar para melhorar, de não querer se esforçar para se modificar, para se transformar numa pessoa melhor, num homem melhor, numa mulher melhor, né? Num ser humano melhor. Essa ideia de que você vai ter todas as outras vidas, mais quantas vidas forem necessárias pela frente, poderia trazer esse pensamento ao homem. Quer dizer, e ele perderia todo o estímulo para poder trabalhar na prática do bem. Essa era uma das críticas que eram feitas. Então dizia assim, o homem não vê estímulo nem necessidade para trabalhar no bem, visto que ele pode apenas nessa encarnação guardar para fazer isso para uma próxima. E nessa, cuidar de outras coisas que não lhe seriam benéficas, né? Então é o que ele está dizendo aqui, a prática do bem. E por todas essas razões, além disso, né, ela tem uma pena menor, não é tão enérgico. As pessoas não têm medo da morte, não têm medo de nada, porque sabem que vão morrer e vão voltar. Então ele diz aqui que esse temor de um castigo eterno depois da morte, porque sabe que não existe esse castigo eterno. Então as pessoas não se preocupam com isso. Bom, essa era a crítica que era feita, o que na realidade não é dessa maneira, né? Ao contrário, quando nós descobrimos tudo isso, a nossa responsabilidade, o nosso bom senso fala mais alto. Pelo menos comigo aconteceu isso, creio que com você também, Nina, e com muitas outras pessoas, né, que quando vem a doutrina, né, que tem esse conhecimento de como é esse processo da nossa existência, porque antes a gente não tinha essa informação, eu não tinha, por exemplo, na igreja que eu frequentava, né, a religião que eu tinha. Boa tarde, Tina, seja bem-vinda. Eu não tinha essa informação de que eu era responsável pelos meus atos. A informação que eu tinha era que eu tinha que ser boazinha para merecer o paraíso. E se eu fosse má, ruinzinha, eu iria para o inferno. Então não existia essa preocupação de você se melhorar a cada dia, de você ser bom. Com o conhecimento da doutrina, porque aí a gente pensava assim, bom, se tu passando tudo isso que eu passo é porque Deus quis assim. Sempre era aquela história do que Deus quis. Né? Eu estou sofrendo porque Deus quer. Eu estou feliz porque Deus quer. Eu estou triste porque Deus quer. Eu estou alegre porque Deus quer. Eu estou com raiva porque Deus quer. Tudo era Deus quer, Deus quer, Deus quer. E aí a coisa fica muito parada. Você realmente fica parado. Quando você... Pois é, não é nada disso, né, Tina? Quando você tem essa informação da doutrina das encarnações e que ela existe justamente para você se melhorar, nossa, a coisa muda. Muda. Então, quando eu sei que hoje eu estou fazendo o meu futuro, hoje, todos os atos que eu estou cometendo hoje vão me trazer consequências futuras,
Meu Deus, eu me policio muito nesses meus atos. Eu procuro fazer as coisas mais corretas possíveis. Isso não foi nenhum desestímulo. Não fiquei nada acomodada achando que posso deixar para a próxima encarnação. Então essa crítica, essa ideia que falavam, que tentavam colocar em relação à doutrina das encarnações, ela não é correta. E aí então é isso que Leon Denis vem colocando aqui para nós. Então ele diz assim, que a teoria das penas eternas não é, como já vimos, e ele tem esse estudo no livro Cristianismo e Espiritismo, lá no capítulo 10, que é um livro que a gente vai estudar aqui também. Ele fala que no próprio pensamento da igreja, mais do que um espantalho destinado a amedrontar o mal, mas a ameaça do inferno, o temor dos suplícios, eficaz nos tempos de fé cega, já hoje não reprime a ninguém. Então, olha só, essa teoria de que você vai para o inferno eterno e que não vai sair de lá e que vai ficar lá sofrendo para o resto da sua existência, já não assusta mais a ninguém porque não tem lógica. É como ele diz aqui, ela tinha, ainda tinha, alguém respeitava na época da fé cega, né? Onde você tinha que acreditar em tudo que te era dito. Olha, é assim porque Deus quer, então você tem que aceitar. Quando vem a doutrina nos esclarecer que não é assim porque Deus quer, porque o que Deus quer é tudo de bom, né? Como a Tina colocou aí para nós, Ele quer o melhor para nós. Então essas coisas ruins que a gente vivencia e que existe aí à nossa volta, que a gente fica colocando a culpa em Deus, não é mais culpa de Deus, é culpa nossa. E aí você começa a pensar também, né? Um castigo eterno a troco de quê? Vai me levar aonde? Ficar sofrendo eternamente, para sempre, sem nenhuma perspectiva de sair daquele sofrimento. A troco de quê? Então Deus me criou para me jogar essa pena eterna. Então é o que ele fala aqui. E isso já não tem lógica mais nos dias de hoje. E nem assusta mais a ninguém. Porque a criatura já não tem mais medo de inferno. Ninguém mais tem medo de inferno. Hoje a gente fala em inferno aí com a maior naturalidade. Porque a gente está começando a ter um processo de conscientização de que essa ideia de inferno, com caldeirão fervendo, com fogo, com queimar, com eternamente, isso não faz parte da inteligência de Deus. Isso não faz parte da criação divina, da inteligência máxima desse universo, que criou esse universo lindo, não iria criar um local dessa maneira, com essa descrição. Então isso foi criação do homem. Como é criação do homem, está perdendo assim, de uma certa maneira, o valor, né? E aí ele diz, no fundo, é uma impiedade para com Deus de quem se faz um ser cruel, castigando sem necessidade e sem ser para corrigir. Ou seja, essa teoria, essa ideia da pena eterna, das penas eternas no inferno, não tem lógica, não tem sentido. Pessoa que acredita hoje em dia numa situação dessa, num conceito desse, é porque está muito ignorante ainda das coisas de Deus. Não tem noção num Deus muito cruel, que castiga sem objetivo. Castigo já não existe, né? Vamos começar por aí. Mas vamos usar essa palavra. Quem é que castiga alguém sem objetivo? Isso não tem lógica. Quando nós, entre aspas, castigamos alguém, seja lá nosso filho, seja lá o marido, seja lá a esposa, seja lá quem for, que a gente costuma dar uns castiguinhos de vez em quando, tem um objetivo. Você está castigando de uma certa maneira para chamar a atenção da pessoa, para a pessoa ver que cometeu um equívoco e que não deve mais fazer aquilo da maneira que fez. E você também não fica com esse seu castigo eternamente. Então, por exemplo, seu filho faz uma arte, você dá aquela puniçãozinha nele, né? Bota ele lá na cadeira do pensamento para sentar e pensar nas besteiras que fez, ou mesmo tira alguma coisa que ele gosta, né? Para poder ele parar e refletir
alguma coisa que ele gosta muito de fazer, normalmente a gente faz isso, né? Tira alguma coisa que os nossos filhos gostam muito de fazer, para ele parar e refletir que o que ele fez não foi correto. Mas você não tira para sempre também, né? Aquilo que ele gosta de fazer. Você tira por uns dias, 2 dias, 3 dias, até talvez uma semana, para ele poder sentir que, por ele ter feito alguma coisa que não era correto, uma coisa boa para ele está sendo limitada. Então Deus jamais, que é muito mais inteligente do que nós, poxa, nem se compara, ele ia criar uma punição para ser eterna e sem objetivo. Não tem lógica isso, né? Não serve para corrigir se você vai ficar sofrendo esse castigo eternamente. E aí, então, Leon Denis diz, em seu lugar, a doutrina das reencarnações mostra-nos a verdadeira lei dos nossos destinos. E é com ela a realização do progresso e da justiça do universo. Aí sim, a lei da reencarnação, ela vem mostrar para nós justamente isso, né? Que nós temos um destino traçado, que é chegarmos à perfeição, e com ela nós vamos realizando esse progresso de chegarmos à perfeição, através das várias reencarnações. E aí ele diz, fazendo-nos conhecer as causas anteriores dos nossos males, põe termo à concepção iníqua do pecado original, né? Aquela ideia de que nós estamos sofrendo porque Adão e Eva pecaram lá no paraíso. Isso é outra coisa que não tem lógica, não tem sentido, ou seja, não combina com a inteligência máxima que é Deus, né? Deus não seria justo se deixasse que nós, hoje, né, os outros filhos que ele criou, vivêssemos em função de um casal. Porque aquele casal cometeu lá o pecado original, que não existe, essa história não existiu, isso não é real, mas vamos imaginar que fosse. Seria injusto hoje eu, você, Nina, Tina, todos nós que estamos aqui encarnados, estarmos passando pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades, em função do pecado cometido por alguém lá no início da formação do mundo. Que eu não tenho nem ideia de quem seja. Não tem lógica. Então, o que ele está falando aqui, né? Colocar os nossos males em cima da concepção do pecado original, segundo a qual toda a descendência de Adão, isto é, a humanidade inteira, sofreria o castigo das fraquezas do primeiro homem. Isso não é justo. Isso não é coisa de Deus justo. E aí ele diz, é por isso que sua influência moral será mais profunda que a das fábulas infantis do inferno e do paraíso. Ou porá freio às paixões, mostrando-nos as consequências dos nossos atos. Ou seja, ele está falando aqui da doutrina da reencarnação. A doutrina da reencarnação, sim, tem lógica, porque ela faz isso que ele está falando aqui. Primeiro que nos esclareceu em relação a essas fábulas, a essas ideias, a essas histórias, essas lorotas todas, que tiveram que ser inventadas e que foram criadas para atender às necessidades de um povo ignorante numa determinada época, mas que hoje já não corresponde mais, já não atende mais. Então, em tempos passados, bem passados, essa ideia de Adão e Eva tinha lógica. Mas hoje, com a ciência aí avançando, com toda essa tecnologia nos mostrando a idade da Terra, fósseis que foram encontrados há não sei quantos milhões de anos, e em todo lugar do planeta, e por aqui, todas essas informações que vão chegando a cada dia, nos mostrando a verdadeira história da formação do nosso planeta, você acreditar que Deus criou a Terra, que era um paraíso, e colocou ali um casal para morar, e esse casal foi responsável por tudo isso que acontece até hoje, é muita simplicidade em comparação à grandiosidade de Deus. Então, é o que Denis está falando aqui para nós.
né? Ou porá freio às paixões, mostrando-nos as consequências dos nossos atos, recaindo sobre a nossa vida presente e as nossas vidas futuras. Então, a reencarnação, ela vem me mostrar isso, que todos os meus atos atuais, tudo que eu faço agora, tudo que eu passo, em primeiro lugar, são consequências do meu passado, dos atos que eu cometi. Tem nada a ver com Adão, o que Adão comeu a maçã e que Eva também comeu a maçã e que depois que eles transaram e cometeram lá o pecado. Tem nada a ver com isso. As minhas dores, as minhas dificuldades, e aí sim, isso tem lógica, e aí sim, isso nos dá estímulo, nos motiva a cada dia lutarmos mais contra essas más inclinações que a gente ainda possui, quando a gente tem esse conhecimento. Ou seja, que todas as minhas dores, que todas as minhas dificuldades que eu estou passando na atualidade, na atual encarnação, ela tem dois motivos. Primeiro, jamais me castigar. Deus não castiga. Deus educa. Então não é com o objetivo que a dor está na minha vida, que a dificuldade está me acontecendo, com o objetivo de me punir ou de me castigar, mas sim de me educar, de fazer com que eu entenda que aqueles atos que eu cometi, que geraram essas consequências, eu não devo cometê-los mais. Bom, tá aí, acabou, não existe essa de pagando o pecado do outro, pagando porque o outro fez besteira. Não, eu estou aqui sofrendo as consequências dos meus atos. E os meus atos, as minhas atitudes, eles só vão recair sobre mim, porque sou um espírito imortal. Então eu tenho todas as oportunidades que me forem necessárias para entender esse processo e voltar quantas vezes for preciso para me educar. Aprender a não fazer mais bobagem. Então esse é uma coisa que nos motiva, tendo esse conhecimento. Ninguém se acomoda, né? Eu, pelo menos, não me acomodo falar, não, vou deixar para a próxima encarnação. Deixar nada. Eu quero acabar logo com isso e resolver logo o problema para eu chegar lá nessa vida superior que me espera. Que Leon Denis fala para nós aqui, que é linda e que é maravilhosa. Não precisar mais vir para esse mundo, pegar esse corpo pesado, passar aqui nesse planeta, que é lindo o planeta, não vou dizer que não é lindo, mas que podendo viver num lugar melhor, numa coisa melhor, tendo um ar mais puro para respirar, não precisar usar roupas pesadas, roupas leves, corpo leve, uma alimentação mais sadia, mais fluídica, né? E continuar trabalhando lá junto com o nosso Mestre Jesus, isso é muito melhor do que ficar aqui ainda nesse planetinha, passando essas necessidades, por melhor que ele seja. Mas tem coisa muito mais linda me esperando por aí. Então eu tenho que lutar para ficar logo livre disso. Aprender logo tudo que eu tenho que aprender. Não vou ficar marcando toca aqui. Não, deixa para a próxima. Não, deixa para a próxima. E deixa para a próxima nada. Vamos pegar logo agora, botar a mão na massa e trabalhar para corrigir aí as nossas dificuldades, corrigir ainda as nossas influências, né? Boa tarde, solitário, seja bem-vindo. E aí ele continua dizendo, mostrando-nos as consequências dos nossos atos, recaindo sobre a nossa vida presente e as nossas vidas futuras, semeando nelas germen de dor ou de felicidade. Ou seja, se eu estou fazendo a coisa certa, vem a felicidade. Se eu estou fazendo a coisa errada, vem a dor. A dor que é para me sinalizar. Para porque você está errado. Para e volta. E vai procurar fazer o certo. Então ele diz assim, ensinando-nos que a alma é tanto mais desgraçada, quanto mais imperfeita e culpada, estimulará nossos esforços para o bem. Se eu sei que a cada ato meu hoje, me esforçando para agir de maneira correta, vai me trazer felicidade futura, então eu vou hoje, mesmo com a luta, com um esforço muito grande, trabalhar para fazer a coisa certa.
Vou errar? Erro, faço de novo. Errei, vou, levanto, sacudo a poeira, dou a volta por cima, vou em frente e faço de novo. Porque eu sei que esse meu esforço vai me trazer coisas boas futuras. Então eu tenho que me esforçar. Aí ele fala, né? É verdade que é inflexível esta doutrina, mas, pelo menos, proporciona o castigo à culpa. E depois da reparação, fala-nos da reabilitação e esperança. Ou seja, né, é o arrependimento, aquela célebre expressão, o arrependimento e a reparação. Você se arrepende, vem reparar, depois faz a prova e, se passar, fica feliz. É verdade, né, que isso essa ideia, ela é inflexível e ela precisa de muito esforço. Mas para que tenha valor, é necessário que esse esforço esteja presente, né? Então ele diz, ao passo que o crente ortodoxo, aquele que acredita lá no ser bonzinho vai para o céu, ser malzinho vai para o inferno, imbuído da ideia de que a confissão e a absolvição lhe apagam os pecados, afaga uma esperança vã e prepara para si próprio decepções na outra vida. Por quê? Porque você acreditando ou não na reencarnação, você vai reencarnar. Isso, tranquilo. Nem me abalo quanto a isso. Quando alguém chega para mim, não acredito nessas baboseiras, eu digo, tá, meu irmão, não precisa você acreditar. Porque você acreditando ou não, você vai reencarnar. Então, a única vantagem é que se você acreditar, você vai trabalhar para ter uma próxima reencarnação melhor. Como você não acredita, você vai ter uma bela de uma surpresa. E um dia nós vamos nos encontrar na espiritualidade e eu vou dizer para você, tá vendo? Eu não te falei? Você não acreditou, agora tá aí fazendo seu planejamentozinho para voltar. Então é uma questão de tempo. É o que ele diz aqui. Aí ele fala assim, ó. Ao passo que o crente ortodoxo, imbuído da ideia de uma confissão e absolvição, lhe apagam os pecados, afaga uma vã esperança e prepara para si próprio decepções na outra vida. O homem cuja mente foi iluminada pela nova luz aprende a retificar o seu proceder, a precatar-se e a preparar com cuidado o futuro. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: determinada religião X, você cometeu um erro, você vai lá, se confessa ao superior daquela determinada religião, né? Você vai se confessar, ou ao padre, ou ao pastor. A partir do momento que você foi lá, se confessou, ele vai te dar como se iniciou a encarnação, Tina? Desde que o mundo foi criado. Desde que Deus criou isso tudo, a reencarnação foi criada também. Quando começaram a encarnar os primeiros espíritos, logo que eles desencarnavam, reencarnavam novamente. Foi assim. Agora, o conhecimento da reencarnação veio, assim, de maneira bem clara com a doutrina espírita. A doutrina espírita, com a codificação trazida por Kardec, veio trazer para nós, esclarecer para nós a verdadeira realidade. A nossa verdadeira realidade, que é essa reencarnação, que nós precisamos passar por ela. Mas a reencarnação existe desde que o mundo existe, desde que a vida existe. Nós estamos aí reencarnando há muito e muito tempo, né? Então essa ideia de que você, simplesmente pelo fato de você se confessou, foi lá, o padre te deu a penitência, aí você rezou lá, tantos Pai Nosso, tantas Ave Marias, lá, penitência que ele dá lá, e aí pronto, você está salvo, acabou teus problemas. Só que isso não é a realidade. Não é assim, né? Você tem que entender, é um trabalho de conscientização. Você tem que reconhecer que você errou e você tem que reparar o seu erro. Reparar-se com a lei, acertar-se com a lei de Deus. Então, para isso, não basta você pagar nenhuma penitência somente, né? O que é necessário? Você tem que vir
Passar pelas provas do aprendizado que você está fazendo, para ver se realmente você reparou, ou seja, você aprendeu e conscientizou-se de que aqueles seus atos não seriam corretos. Então você tem que voltar, tem que reencarnar, né? Boa noite, Marli, seja bem-vinda. A Tina coloca assim, no livro dos Espíritos fala que Deus nos criou simples e ignorantes. Sim, todo espírito quando é criado, ele é criado simples e ignorante. E a lei está aí para ele seguir. Só que o que acontece? Ele se desvirtua da lei. Começa a fazer coisas por sua conta. E aí ele precisa seguir a lei. Como Deus criou a lei de amor, ele não criou nada com punição, com castigo, né? Ele não é um Deus terrorista, ele não é um Deus ditador, ele é um Deus de amor. Foi criado junto com ele a reencarnação. Ou seja, o que é? A oportunidade de você rever os seus erros e voltar para fazê-los corretamente, para consertar. Então, desde que espíritos existem, existe a reencarnação. Porque você é criado simples e ignorante, mas você começa a conviver e aí começa a tomar as suas próprias decisões. Pois é, por conta do seu livre-arbítrio, você vai fazendo as suas escolhas. É o que a gente faz com o nosso filho, olha só. Quando o nosso filhinho nasce bebezinho bonitinho, que ele está ali sobre nós, sobre o nosso domínio, né? Ainda não caminha sozinho, o que acontece? Nós vamos direcionando ele. Mas quando ele começa a dar os primeiros passinhos, ele já começa a fazer as escolhazinhas dele. Então ele começa, o que a gente até leu no início, né? Ele começa a escolher lá a porta larga, as coisas mais fáceis. É o que acontece com a gente como espírito, né? Temos que saldar nossos débitos. Eu não gosto muito desse termo não, sabe, Tina, de saldar débitos. Eu acho que a gente tem que aprender o que é correto. Porque se você cometeu a coisa de maneira equivocada, é porque você não tinha o conhecimento. Quando você tem o conhecimento, você já se preocupa em não cometer mais, fazer da maneira errada, fazer a escolha errada. Então, eu gosto mais do termo assim, você tem que voltar para aprender a fazer o correto. Tudo bem, muita gente fala saldar seus débitos, né? Mas eu sou mais desse termo. Porque a lei é educativa. Então você reencarna não para pagar dívidas, mas sim para se corrigir. Porque Deus não está preocupado com o pagamento das suas dívidas. Você não fez dívidas. Você infringiu a lei. Então você tem que vir e se acertar com a lei. Ou seja, agir de maneira correta, ou seja, aprender a agir de maneira correta para não infringir mais a lei. Então eu sou mais do termo que você vem aprender, se educar para não cometer novos equívocos, né? Não temos que pagar nada. Você não tem que pagar nada. Eu, Beth Rosado, não gosto desse termo. Pagamento de dívida, resgate, essas coisas não. Eu gosto do termo seguinte. Você vem para se educar. Você volta para aprender aquilo que é o correto, para não cometer mais aquele erro. Agora, como é que você vai aprender? Vai depender de você. Daí é que a gente vê as grandes dificuldades, a diversidade de dores no mundo. Porque muitas das vezes, né, tem gente que precisa do método A para aprender. O outro já precisa do método B. O outro já precisa do método C. Então, esses métodos de aprendizado que vêm através da dor vai depender do erro que a criatura cometeu, né? E da maneira como ela é. Porque tem gente... Vamos voltar para o prático, né? Pega teus filhos, não sei se você tem filho, mas vamos imaginar, quem tem filho, tem lá 2, 3 filhos. Você educa eles de uma maneira geral igual, mas você tem que dar tratamento diferenciado a cada um. Porque tem um que você diz assim, meu filho, não faz mais isso que não é bom para você. Ele te atende.
O outro você fala, meu filho, não faz mais isso que não é bom para você. Ele já vira para você e fala assim, por que que não é bom? Aí você já tem que explicar por que que não é bom. Você já tem aquele outro filho que você fala que não é bom, você explica por que que não é bom, mas mesmo assim ele tema e faz. Aí você tem que dar o quê? Uma educação mais rígida para ele. Então a lei de Deus ela é assim. Ela vai agindo de acordo com a nossa necessidade. Né? Pois é, né, Lindalva? Ela vai agindo, se você tem 3, você vai concordar com o que eu estou falando. Cada um você tem o tratamento geral, mas tem uma atenção diferente. Porque são individualidades. Nós não somos robozinhos iguaizinhos. Nós somos iguais na criação, na essência. Filhos do mesmo pai. Mas cada um tem o seu livre-arbítrio e foi formando as suas características, né? Pois é, a gente ainda ouve isso, né? Ah, você gosta mais do fulano. E aquele fulano que a gente dá mais atenção, normalmente é o que dá mais trabalho. Por isso que ele precisa de mais atenção. Porque ele dá mais trabalho. Aquele filho que não te dá tanto trabalho, você já dedica mais ao outro. Então, é por aí. A lei de Deus é a mesma coisa. Em relação a nós. Então, aquele que precisa de mais atenção, precisa de mais palavras, precisa de mais atos para aprender a fazer a maneira certa, a lei da reencarnação vem agindo. Então, lá no planejamento reencarnatório, ele não adianta, ele só vai aprender passando por isso, por isso, por isso. Aquele ali não, aquele ali a gente faz assim, assim, ele aprende. Então, os planejamentos reencarnatórios são diferentes. Daí as diversidades de vida que nós encontramos aqui. Por quê? Porque somos individualidades e temos necessidades diferentes. Então não pode ser uma coisinha ali, retratinho 3x4, tudo certinho, igual para todo mundo. Né? Numa sala de aula, quando a gente vai lá dar aula, aprender alguma coisa, ensinar alguma coisa, a gente tem lá 30 cabecinhas numa sala, 30 alunos. A gente tem que fazer um monte de tarefas diferentes para atender a necessidade de cada um. O médico no hospital. Os doentes chegam lá, a Nina pode confirmar porque eu vou falar. Os doentes chegam lá com a mesma doença, mas nem sempre os tratamentos são iguais. Né? Então vamos dizer, chega um grupo de pessoas lá no hospital para ser socorrido com dengue, por exemplo. Mas o médico não pode pegar um remédio e dar o mesmo remédio para todo mundo. Ele tem que examinar, ver se o doente pode tomar aquele remédio, se ele precisa tomar soro, se ele não precisa. Cada caso vai ser um caso. Então, assim é a lei. A lei age na nossa vida dessa maneira. Atendendo sempre a qual objetivo? Nos educar para evoluirmos. Nos educar para sermos melhores. Porque esse é o nosso destino. Demore 300 vidas, 400 vidas, 1 milhão de vidas. O tempo que for necessário. Mas o nosso destino é chegar lá a essa perfeição. Né? Então é sobre isso que Leon Denis está explicando aqui para nós. Que não tem outra maneira de você explicar o progresso do espírito. A não ser através dessa ideia aqui. Porque como ele disse aqui, nessas igrejas, no crente ortodoxo, né, nas criaturas que ainda seguem essa ideia do céu e do inferno, ou seja, você tem que ser bonzinho, a mesma coisa lá nos templos evangélicos. As criaturas fizeram, aconteceram, pintaram e bordaram. Aí vão para a igreja, aceitam Jesus, estão salvos. Lindo, bonito esse trabalho. Tá, mas aí a gente pergunta, e aquelas pessoas que ele prejudicou, aquele mal que ele fez que prejudicou a muita gente, como é que fica? Fica por isso mesmo? Né? Então ele tem que vir, reconhecer que errou. Né? Não é só aceitar Jesus, reconhecer que errou e tem que, para educá-lo, o que nós chamamos de reparação. Reparar-se com a lei, ou seja, passar pela experiência de novo para agir de maneira diferente daquela que ele agiu errada com as pessoas. Senão, não existe progresso. Senão, não existe evolução.
Aí é uma coisa robótica, né? O cara pintou, bordou, aceitou Jesus, está salvo, acabou. Aí a gente vê o quê? Quem trabalha em mesa mediúnica, que recebe esses espíritos para serem atendidos, o sofrimento deles, por conta dessa ideia equivocada. Achando que já estavam salvos, mas e a dívida que ele tem lá com a lei? Né? E o aprendizado que ele precisa, que ele deixou lá, o rombo que ele fez na lei que ele precisa tapar, que ele precisa acertar. Então aí, como é que ele vai acertar? Através de uma nova experiência. Então volta, reencarna, vai passar lá pelo mesmo processo para poder aprender a agir de maneira diferente. Isso é justiça. Isso a gente chama de justiça divina. Aí Leon Denis diz para nós, né? Uma nova luz aprende a retificar o seu proceder, a precatar-se e a preparar com cuidado o seu futuro. Ou seja, aquele indivíduo, né, cuja mente já foi iluminada por esse aprendizado, ele já sabe, né, nós aqui, que estamos estudando a doutrina, nós já sabemos, ó, não adianta porque não tem diabinho, não tem anjinho. Não vou virar anjinho, não vou virar diabinho, vou continuar sendo o que eu sou. E para que eu tenha, né, a minha vida tranquila, né, sem remorsos, né, sem culpas, quando eu desencarnar, que a coisa se abre na minha mente e que eu tenho entendimento de tudo que eu fiz e o que eu deixei de fazer, para que eu não sofra, não me desespere por conta de remorso, eu tenho que começar a trabalhar agora. É hoje que eu tenho que agir. É hoje que eu tenho que olhar para dentro de mim e ver o que eu estou fazendo. O que eu preciso consertar. O que eu preciso melhorar. O que eu preciso modificar em mim para ter consequências boas no futuro. Então, esse é o nosso objetivo atual. O que é olhar para dentro de mim. O que está errado em mim? O que me irrita? O que me dói? O que me faz sofrer? E olhar tudo isso, e é ali que eu tenho que combater. Então é ali que eu tenho que trabalhar. É o meu orgulho que ainda me faz sofrer muito, então eu tenho que trabalhar o meu orgulho. É o meu egoísmo que ainda me maltrata e que me faz sofrer, então eu tenho que ir lá e trabalhar esse meu egoísmo. É isso que é você trabalhar as suas más inclinações. É olhar para você. E consertando você, você está consertando o mundo à sua volta. É aquela velha história da calçada. Se todo mundo limpar a calçada na rua, a sua calçada à frente da sua casa, a rua vai permanecer limpa. Então, se eu me melhoro, o outro se melhora, se cada um de nós começa a fazer a sua parte na obra da criação, como é a nossa missão, está lá, questão 132 do Livro dos Espíritos, eu reencarno para progredir e colaborar com o progresso da obra da criação. Se cada um de nós tivesse a consciência disso e agisse dessa maneira, nossa vida estaria melhor e o nosso planeta também. Porque o planeta, para o planeta ficar legal, ficar bom, depende dos moradores dele. Uma casa é feliz por conta de quê? Porque se ela é bonita, pintada de azul, branquinha, rosinha, vermelhinha? Não. Você pode pintar a casa da cor que for, mas se os moradores não estiverem bem, a casa não é feliz. Então é assim a nossa existência aqui nesse planeta. Aí ele diz assim, né, falando de outra objeção. Os companheiros que chegaram depois, nesse capítulo, Leon Denis ele está explicando, né, quer dizer, contradizendo as críticas que eram feitas pela igreja na época em relação a essa ideia da reencarnação. Então ele está aqui explicando a primeira, que ele já falou lá, que a gente acabou de analisar, agora ele vai a crítica que era feita, então ele vem aqui contradizendo e rebatendo, mas explicando com lógica. E aí ele diz assim, há outra objeção que consiste em dizer-se: se estamos convencidos de que os nossos males são merecidos, de que são consequência da lei da justiça,
Tal crença terá por efeito extinguir em nós toda a piedade, toda a compaixão pelos sofrimentos alheios, sentir-nos-emos menos inclinados a socorrer, a consolar nossos semelhantes. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: se a gente tem noção, se a gente tem ideia de que todos os sofrimentos, todos os males que existem no mundo são necessários, como a gente costuma dizer, né? Que ninguém está sofrendo por acaso, então, o que a gente tem que fazer? Está sofrendo? Deixa ele sofrer. Então, essa era uma outra crítica que era feita, isso que ele está falando aqui. Se todos, né, os males são merecidos, de que tudo isso são consequência da lei de justiça, né, que essa tal crença terá por efeito extinguir em nós toda a piedade, toda a compaixão pelos sofrimentos alheios, sentir-nos-emos menos inclinados a socorrer, a consolar nossos semelhantes. Deixaremos livre curso às suas provações, pois que devem ser para eles uma expiação necessária e um meio de adiantamento. Essa objeção é especiosa, emana de fonte interessada. Então a ideia é assim, resumindo. Bom, se a dor é uma bênção, se a dor faz parte do progresso, então eu não tenho nada que ajudar o meu próximo que está sofrendo. Então, se eu vejo a criatura, o meu vizinho aqui sofrendo, ele que sofra para lá com a dor dele. Porque ele está sofrendo, porque ele precisa, porque ele merece, ele está expurgando os males dele. Então, essa era uma crítica que era feita, né? Então, a gente não pode se condoer com a dor do próximo. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou o quê? O amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu sei que ele está sofrendo, que tem uma razão aquele sofrimento, mas é meu dever ajudá-lo a vencer aquela dificuldade. Eu não posso me alienar e achar que porque ele está passando por aquilo, porque merece, que ele tem que passar mesmo. Não, é meu dever. Eu não posso ir lá e tirar a dor da vida dele, mas eu posso lá ajudá-lo a vencer aquela dor. Isso é meu dever. É minha missão, como partícipe da obra da criação. Está lá, questão 132. Dever de casa para todo mundo. Pega o livro dos Espíritos e vai lá dar uma olhadinha nessa questão e refletir em cima dela. Então é o que Leon Denis vem falando aqui para nós. Olha só que lindo. Consideremos primeiramente a questão sobre o ponto de vista social. Examiná-la-emos depois no sentido individual. O moderno espiritualismo ensina-nos que os homens são solidários uns com os outros, unidos por uma sorte comum. As imperfeições sociais de que todos mais ou menos sofremos são o resultado de nossos erros coletivos do passado. Cada um de nós traz a sua parte de responsabilidade e tem o dever de trabalhar para o melhoramento do destino geral. Perfeito, não tem dúvida, né? Aí ele continua: a educação das almas humanas obriga-as a ocupar situações diversas. Todas têm de passar alternadamente pela prova da riqueza, pela prova da pobreza, do infortúnio, da doença, da dor. A todas as misérias deste mundo que não atingem o egoísta, a todas as misérias deste mundo que não o atingem, o egoísta fica alheio e diz: depois de mim o dilúvio. Quer dizer, o egoísta não se preocupa com isso. Crê que a morte o subtrai à ação das leis terrestres e às convulsões da sociedade. Com a reencarnação, muda o ponto de vista. Será forçoso voltar
e sofrer os males que contávamos legar aos outros. Todas as paixões, todas as iniquidades que tivemos tolerados, animados, sustentado, seja por fraqueza, seja por interesse, voltar-se-ão contra nós. Então, todo ato que eu faço, toda atitude que eu tenha, como ele está dizendo aqui, de qualquer situação, vai recair a consequência sobre mim. Olha só, iniquidade que tivermos tolerado, que tivermos animado, que tivermos sustentado, seja por fraqueza, seja por interesse, voltar-se-ão contra nós. Lei de ação e reação. E aí ele continua. O meio social em prol do qual nada tivermos feito, constranger-nos-á com toda a força dos seus braços. Quem esmagou, quem explorou os outros, será, por sua vez, explorado e esmagado. Quem semeou a divisão, o ódio, sofrer-lhes-á os efeitos. O orgulhoso será desprezado e o espoliador espoliado. Aquele que fez sofrer, sofrerá. Se quiserdes assentar em bases firmes o vosso próprio futuro, trabalhai, pois, desde já, em aperfeiçoar, em melhorar o meio em que haveis de renascer. Pensai na nova própria reforma, na vossa própria reforma. É o que é indispensável fazer-se para que as misérias coletivas sejam vencidas pelo esforço de todos. Aquele que, podendo ajudar a seus semelhantes, deixa de fazê-lo, falta a lei de solidariedade. Então tá aí. Mais claro do que isso, né, meus amigos? Impossível. Boa noite, Ilana, que bom ver você aqui. Boa noite, Jandira, seja bem-vinda. Então, olha só, está bem claro aqui o que Leon Denis fala para nós, né? É a lei de causa e efeito. Isso aí não é lei de Italião, não é olho com olho, dente por dente, não é nada. Isso aí é justiça. É justiça. Aquilo de mal que eu fiz, eu vou receber em troca. Aquilo de bem que eu fiz, eu vou receber em troca. Jesus não disse amar ao próximo como a si mesmo? Então eu tenho que amá-lo. Eu não posso abandoná-lo porque ele está sofrendo e ele merece sofrer por conta de alguma coisa que ele tenha feito de errado no passado, tenho que julgar. Quem vai julgar é a lei, não sou eu. O meu dever e a minha obrigação é ajudar esse próximo que está junto a mim com dificuldade em tudo que eu puder dentro das minhas possibilidades. Eu não vou poder chegar para ele, pegar a prova dele e passar para mim, porque a prova, o aprendizado é dele. Mas eu posso chegar lá e ajudá-lo a caminhar, a vencer, né? A conseguir realizar aquela prova ali de maneira mais fácil, mais tranquila. Pelo menos eu estou cumprindo com o meu dever, que é ajudá-lo. Então está aqui. E se eu não faço, consequentemente eu vou sofrer as consequências dos meus atos. Então o que a gente aprende, por isso que eu digo, eu não gosto muito desse termo, é dívida, é com fulano, é resgate com Beltrano, é pagamento de não sei o quê. Não, eu estou reparando, ou seja, recebendo em troca aquilo que eu fiz. Então são as consequências dos meus atos. Eu não estou pagando nada. Eu não estou resgatando nada. Eu estou aprendendo a não agir mais daquela maneira. Que eu agia por ignorância. Então eu estou tendo conhecimento e tendo a oportunidade para passar pelo aprendizado e a não agir mais daquela maneira equivocada.
Então, e isso eu tenho que conseguir, eu só vou conseguir através de quê? De nova existência, de uma nova vida, onde eu vou esquecer tudo que eu fiz nessa existência e começar do zero lá na próxima existência. Claro, vou levar o aprendizado moral que eu já conquistei nessa, que vai ser base para a minha futura encarnação. Então eu volto lá com o meu planejamento. Então lá no meu planejamento tem lá o que eu tenho que aprender nessa nova próxima encarnação para poder progredir. Só que esse aprendizado, muitas das vezes, por conta ainda da nossa imperfeição, da nossa ignorância, ele é doloroso. Porque se não doer, a gente não dá atenção. Eu falo muito isso porque é a experiência que a gente vai ter. Se não dói, você fica acomodado. Então, olha só, eu gosto muito de dar o exemplo da nossa própria saúde. A gente tem um corpo lindo, uma máquina maravilhosa, que a gente para olhar como é que está funcionando isso tudo aqui, né? Coração, rins, todos os órgãos que nós temos, todos eles com as suas funções, funcionando direitinho. Mas a gente descuida muitas das vezes. Aí quando a gente descuida, ele começa a funcionar de maneira errada. Aí o que acontece? Dói. Aí quando dói, a gente procura o médico. Vai lá ver o porquê que está doendo. Aí o médico vai fazer os exames, ver a causa da dor, a gente vai tratar. Se não doer, a gente não vai procurar médico nunca. Nós somos muito indisciplinados ainda. Então, por isso que tem que doer. Nós temos, o ensinamento que a gente tem é procurar o dentista pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano. A gente não vai. Não está doendo meus dentes. Não estou sentindo nada. Para que eu vou para dentista? Vou lá para o dentista, ele vai inventar alguma coisa para fazer na minha boca. Médico é a mesma coisa. Ah, não está doendo, não estou sentindo nada, estou bem. Vou fazer esse check-up? Para quê? Ele vai aparecer com um monte de coisa para me fazer depois, um monte de exame. Aí a gente vai deixando, aí vai acumulando. De repente, precisa fazer, aí dói. Aí vem a dor para nos dar um toque assim, ó. Vai lá porque o seu estômago não está aguentando mais o que você está fazendo com ele. Por isso que ele está doendo. Então vai cuidar. Teu coração está dando piripaco, porque você já está forçando muito ele. Então a gente vai cuidar. Assim é a nossa existência como espírito. A nossa caminhada evolutiva, né? Se não doer na nossa vida, a gente não vai perceber que está indo pelo caminho equivocado. Então é por isso que a lei age dessa maneira. Traz a dor para fazer a gente refletir. É o que a Ilana colocou aí. A dor desperta-nos a reflexão. Algo que em nossa vida diária nos esquecemos continuamente. Mas nem paramos para pensar. Né? Não é castigo, né, Ilana? Ela ainda coloca mais. A dor é, na verdade, uma salutar medida educacional do Pai para que um mal maior não nos aconteça. Dor não é castigo, é uma salutar ação de amor. Pois é uma bênção. Porque ela vai fazer com que a gente pare e veja que estamos indo pelo caminho que não é o certo. Saímos da estrada, fomos pegar atalho. E a gente vai entrando por um atalho que não é correto. Então, dói. Chega ali na frente e dói. Aí a gente volta. E para pegar a estrada correta. Né? Então, isso é o nosso objetivo aqui nas nossas reencarnações. Leon Denis vem tratando para nós assim de maneira linda. E na semana que vem a gente vai continuar, porque o nosso tempo ali já está super estourado, né? Então a gente vai parar por aqui, viu, Nina? Na próxima semana a gente começa quanto aos males individuais, diremos, colocando-nos em outro ponto de vista. Porque ele já vai entrar aqui num outro assunto, então eu vou parar por aqui, tá bom? A Ilana ainda colocou para nós, para essa compreensão é preciso estudarmos a doutrina espírita, com certeza, né? Pois sem o estudo com o pensamento do aqui e agora, sem o entendimento que somos espíritos imortais, não entendemos a ação do amor de Deus. Verdade. Por isso que a gente está aqui, se reunindo,
Se reúne toda segunda, toda quarta, toda quinta. Toda quinta-feira estamos aqui estudando as obras de Leon Denis, que vem trazendo esses esclarecimentos assim importantíssimos para nós. Gente querida, estamos encerrando e aí a gente faz aquele convite, né? Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Luma, a gente sempre convida, né? Mas esse povo tem medo de fazer prece. Lana, tu não quer fazer a prece para nós não, querida? Ah, então, vai lá. Vou liberar então o microfone. A nossa companheira que faz parte aqui do nosso grupo de estudos também vai fazer então a prece para nós. Liberando para você, querida. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Que o Senhor Jesus possa nesse instante estar junto dos nossos pensamentos e corações, lembrarmos do nosso guia espiritual, das almas amigas, que estão sempre nos ensinando. Vamos então reunir os nossos pensamentos e sentimentos para esse instante de prece. Amado Senhor Jesus, te agradecemos, ó Mestre Senhor, pela bênção salutar do Consolador prometido em nossas existências, que esclarece, meu Senhor, sobre a nossa ação de nosso livre-arbítrio na direção do amor de Deus. Tu que és o nosso caminho, verdade e vida de nossas existências, e que possamos, nessa noite, compreender mais um pouco do amor magnânimo de Deus em nossas existências, que mesmo pela dor, traz-nos o despertar da consciência, que saibamos entender a sua ação benigna para o nosso progresso, e que jamais, Senhor, possamos volver o nosso falar ou sentir pela revolta ou incompreensão da lei de Deus, mas sim pela resignação e a abnegação, no esforço contínuo do nosso progresso. Abençoe, Senhor, a todos os trabalhadores envolvidos nessa tarefa de divulgação, pois sabemos, Senhor, o quanto é difícil para nós vencermos a nós mesmos e perseverarmos nessa caminhada de luz. Que Deus a todos nos abençoe nessa noite. Que assim seja, graças a Deus.